Uma garçonete atende uma ligação em russo diante de um milionário. E no dia seguinte, é levada para um jato particular. Ninguém no restaurante percebeu o momento exato em que tudo mudou, exceto ele. A ligação era em russo. A voz do outro lado da linha era urgente, quase desesperada. O homem de terno caro, sentado sozinho à mesa de canto, tentava responder, mas sua expressão era de frustração. Não. Pode me mandar um e-mail, por favor? Eu não estou entendendo o que você está dizendo. Sua voz era firme, mas claramente carregada de tensão. Eu disse que não falo russo. Só pare de gritar um segundo. Ele afastou o telefone do ouvido por um momento, fechando os olhos como se estivesse tentando fazer sentido do caos. Parecia um homem acostumado a controlar tudo, e naquele instante, estava perdendo o controle. Foi então que uma voz baixa e serena surgiu ao lado dele. Eu acho que eles não vão mandar e-mail. Ele virou a cabeça bruscamente e viu uma jovem de avental preto já um pouco desbotado. Cabelos castanhos presos com cuidado, um bloco de anotações na mão e um olhar cauteloso, mas firme. Eu falo russo, disse ela, com um tom calmo, porém seguro. Se quiser, posso ajudar. Por um segundo, ele hesitou. Mas então estendeu o telefone para ela com uma urgência quase desesperada. Ela levou o aparelho ao ouvido, escutou com atenção e começou a responder em um russo fluente, controlado, direto. Sua voz se transformou, suave, precisa, autoritária sem ser agressiva. Fez perguntas, confirmou detalhes e rabiscou algo rapidamente num guardanapo com a caneta que tirou de trás da orelha. 2 minutos depois, desligou. Entregou o telefone de volta. Dobrou o guardanapo e o deslizou pela mesa. Se você confirmar a cláusula 4 por e-mail até às 17 horas, horário de Moscou, disse ela, tranquila, eles continuam com as negociações. Caso contrário, vão entender como recusa e retirar a proposta de licenciamento. Ele a encarou, talvez pela primeira vez de verdade naquela última hora. Sua mandíbula, antes travada, relaxou. Ele piscou, atônito. Você acabou de me ajudar a salvar o maior contrato do trimestre. Fico feliz por ter ajudado, respondeu ela com um leve sorriso. Ela se virou para sair. Espere. Ele puxou do bolso interno do paletó um cartão prateado, elegante, e o estendeu. Alexander Stone, CEO da Stone International. Ela o pegou devagar, os olhos alternando entre o cartão e o rosto dele. Eu sou Olivia, disse, quase sem pensar. Mas só trabalho aqui. Ele a encarou de novo. Não havia arrogância, nem piedade. Apenas algo que parecia reconhecimento. Se algum dia quiser um emprego à altura do que você claramente é capaz, disse ele, ligue para esse número. E então ele se foi. Olivia permaneceu ali, perto do balcão, por um tempo que ela não soube medir. O cartão ainda na mão. O guardanapo com a tradução sobre a mesa. Lá fora, a chuva havia parado. Mas o ar ainda carregava aquela estranha eletricidade, o tipo de tensão que surge pouco antes de algo mudar para sempre. Ela guardou o cartão no bolso de trás do jeans, voltou para sua estação e retomou a tarefa de limpar mesas. Por fora, tudo parecia igual. Mas por dentro, algo havia se transformado. Ela ainda não sabia que aquele telefonema de 5 minutos seria o começo de uma história muito maior do que ela poderia imaginar. Mais tarde, Olivia entrou em casa em silêncio. O apartamento era pequeno, segundo andar, com tinta descascando nas janelas e o cheiro constante de desinfetante. No sofá da sala, estava Clara, sua irmã, cercada por almofadas, um livro aberto no colo, mas esquecido. Seus olhos se voltaram lentamente para a porta. Oi, Liv, disse Clara, com a voz suave. É manhã ou noite? É tarde, respondeu Olivia, pousando a bolsa e indo verificar o soro. Você está bem? Trouxe sua sopa favorita. Clara sorriu, distraída. Daquela com os noodles pequenos. Daquela exata. A voz de Olivia era firme, mesmo quando seu coração não estava. 3 empregos, 6 medicamentos diferentes, e o aluguel vencendo em 4 dias. Tudo em sua vida pendia por fios frágeis, e ela era quem os mantinha firmes, dia após dia. Mas naquela noite, ao fechar os olhos, uma semente de algo novo começava a brotar. Ainda assim, naquela noite silenciosa, ela puxou seu velho caderno surrado antes de dormir. Passava os dedos pelas páginas gastas, cheias de anotações apressadas de seus dias na faculdade, dias que haviam terminado cedo demais. Ela murmurou uma frase de Pushkin no escuro, como um sussurro para a noite. Mesmo a noite mais sombria terá fim. Então fechou os olhos e adormeceu ali, na poltrona ao lado da cama da irmã. Quando o sol nasceu, 2 chamadas perdidas e uma mensagem esperavam por ela. Bom dia, senhorita Olivia.
Aqui é Amanda, assistente do Sr. Alexander Stone. Você está convidada para uma reunião hoje, às 15 horas. Endereço 4938, Avenida Shouri. O coração dela disparou. Ela leu e releu a mensagem 3 vezes. O nome. O endereço. Ela esperava, no máximo, um educado obrigado. Não isso. Não algo que soava tão importante. As próximas 6 horas foram consumidas em dúvida. Nada em seu armário parecia apropriado para uma reunião. Acabou optando por uma blusa escura, jeans pretos e um único par de sapatos sem marcas visíveis de desgaste. Avenida Shouri. Uma rua estreita, ladeada por pinheiros e portões eletrônicos. Um segurança conferiu seu nome e acenou para que ela entrasse. Ela seguiu as placas, até parar diante de um hangar enorme. Dentro, um jato branco reluzente aguardava, escada abaixada, motores ronronando suavemente. Ela congelou. Uma mulher de uniforme se aproximou, sorridente. Senhorita Olivia? Por aqui, por favor. Eu pensei que era uma reunião, disse, confusa. É lá dentro. Suas pernas se moveram antes que o cérebro entendesse. Subiu os degraus com o coração martelando no peito. Com certeza era um engano. Talvez houvesse outra Olivia. Dentro da cabine couro, luxo silencioso. E no final do corredor, Alexander Stone, arregaçando as mangas, segurando uma xícara fumegante. Achei que você não tomasse café, disse, estendendo a xícara. É chocolate quente. Suíço, de verdade. Ela aceitou sem pensar. Achei que conversaríamos em uma cafeteria. Ele sorriu levemente. Estamos indo para Vancouver. A delegação russa antecipou a reunião em 48 horas. Preciso de você lá. Ela piscou, atônita. Mas eu não faço esse tipo de coisa. Eu servo café. Trabalho à noite no hospital. Minha irmã. Ele levantou a mão, não para interromper, mas para acalmá-la. Você é a única pessoa, em 6 meses, que fez um executivo russo parar e sorrir. Você conhece o idioma. Tem presença. Eu não preciso de um intérprete com décadas de contratos. Eu preciso de você. Ela olhou para a xícara, depois para ele. Você mal me conhece. Eu conheço o suficiente. Você ouviu. Você agiu. E está aqui. A porta do avião se fechou com um sopro mecânico. Os motores rugiram mais forte. E se eu disser não? Perguntou ela, com a voz frágil. Ele inclinou a cabeça, sereno. Você não vai. Porque algo em mim me diz que você não vira as costas quando realmente importa. Ela soltou um suspiro trêmulo e sentou-se no assento mais próximo. E o que eu visto para uma negociação internacional? Ele sorriu pela primeira vez. Você já está usando. Ela olhou para as próprias roupas, confusa. Você apareceu, disse ele. Isso já basta. O jato acelerou pela pista. Olivia olhou pela janela. O coração ainda tentando alcançar a velocidade dos acontecimentos. Ela não sabia onde aquilo iria dar. Mas havia embarcado. E ali, naquele momento, uma centelha esquecida dentro dela voltou a arder. O avião atingiu a altitude de cruzeiro. Abaixo, o mundo era só cinza e prata. Olivia, rígida no assento de couro creme, segurava o chocolate quente que já esfriara. Sua camisa azul, passada com tanto cuidado, agora enrugada de ansiedade, parecia deslocada naquele cenário elegante. Cruzou os tornozelos, tentando não marcar o chão polido. Sua bolsa estava ao lado. De dentro dela, o canto do caderno velho espiava. Alexander estava à frente, quieto, passando e-mails no tablet. Mas de vez em quando, o olhar recaía sobre ela. Observador. Atento. Uma leve turbulência sacudiu o avião. Olivia se encolheu, fingindo olhar pela janela. Mas ele notou. Levantou-se sem dizer uma palavra, foi até o compartimento de bagagem, e voltou com um casaco de lã macio. Ofereceu a ela. Ela hesitou. Sou por precaução, disse ele, com simplicidade. Ela o pegou. Era quente. E tinha um cheiro suave de cedro. E algo mais. Algo que ela ainda não sabia nomear. Alexander estendeu algo discreto e caro, um paletó de lã fina, acompanhado de um guardanapo dobrado com precisão. Vi você limpando as mãos na calça jeans quando decolamos, disse, quase sorrindo. Velho hábito, murmurou ela. Sem jeito. Você está indo muito bem. Ele se sentou novamente, agora mais relaxado. Já viajou de avião antes. Uma vez, ela admitiu. Quando eu tinha 12 anos. Mas foi na classe econômica e com muita turbulência. Esse é melhor, respondeu ele, com leveza. Depois,
com um tom mais calmo, mas eu entendo o nervosismo. Olivia olhou, a curiosidade vencendo a ansiedade. Você não parece alguém que fica nervoso. Ele se recostou, cruzando os braços. Esse é o problema com ternos em jatinhos particulares. As pessoas acham que são uma armadura. Ela sorriu, surpresa com a sinceridade. Minha mãe era tradutora, ele continuou. Cresceu em São Petersburgo. Me ensinou a contar em russo antes mesmo de eu saber escrever meu nome em inglês. Ela deve estar orgulhosa, disse Olivia, com suavidade. Ela faleceu quando eu tinha 17 anos. Sinto muito. Ele assentiu. Eu também. Ficaram em silêncio por alguns instantes, o som constante dos motores preenchendo o espaço. Olivia puxou o caderno do chão, colocou no colo e o abriu. Páginas cheias de frases em russo escritas à mão, regras gramaticais sublinhadas, esboços de vocabulário. Estava velho e desgastado. Mas era dela. Alexander percebeu. Isso não é algo que você aprendeu por acaso, observou ele. Estudo há anos, ela admitiu. Comecei na faculdade. Tinha um sonho de ir trabalhar numa embaixada. Ou talvez na ONU. Mas a vida nem sempre concorda com nossos sonhos. Ele não a interrompeu. Precisei largar tudo. Minha irmã sofreu um acidente de carro. Precisava de cuidados 24 horas por dia. Peguei qualquer trabalho que aparecesse. Seu polegar acariciava a borda do caderno. Continuei estudando. Não porque achava que isso me levaria a algum lugar, mas para não esquecer quem eu queria ser. E então, como quem confessa um segredo guardado por tempo demais, eu estudei coisas que tive medo de usar. Mas isso fazia eu me sentir menos invisível. Alexander demorou a responder. Quando falou, sua voz era mais baixa, mais densa. Já conheci centenas de pessoas que falam como se tivessem conquistado o mundo. Mas você é a primeira, em muito tempo, que fala como quem sobreviveu a ele. Ela o olhou, surpresa. Você não é invisível, Olivia. Sentiu algo apertar o peito. Não era um elogio. Não era pena. Era algo mais quente. Real. Ele desviou o olhar para a janela. Pousamos em 1 hora. Vou te passar os detalhes da reunião quando estivermos mais perto. Ela sentiu. O coração ainda acelerado. Mas não era por causa da altitude. Lá fora, as nuvens começaram a se abrir. Cena sala de reunião torre de vidro em Vancouver. O ambiente era moderno e silencioso, com vista para o porto de Vancouver. Navios deslizavam sob o sol suave da tarde, como sombras no mar. Lá dentro, a tensão era quase palpável. Um balé sutil de acenos formais, xícaras de porcelana e frases cuidadosamente calculadas. Olivia estava sentada ao lado de Alexander, na grande mesa oval de conferência. Diante dela, um microfone fino. À direita, um copo d'água intocado. Do outro lado, 5 executivos russos, olhos afiados, posturas rígidas, ternos escuros que pareciam moldados em aço. Ela respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade e do passado. Mas não desviou o olhar. Ela havia estudado para isso. Talvez não com diplomas ou títulos, mas com noites em claro, cadernos rasgados e sonhos que teimavam em não morrer. E agora? Ela estava aqui. Ponto mais velho entre eles, o Sr. Antonov. Era o chefe da delegação russa. Cada palavra dele era escolhida com precisão cirúrgica. Cada pausa carregada de intenção. Olivia inspirou fundo enquanto ele falava, não ouvindo apenas as palavras, mas o tom, os silêncios, o jeito como seus olhos deslizavam entre Alexander e os documentos à sua frente. Então, ela traduziu. Sua voz era firme, clara. Mas havia mais. Carregava as nuances, os subentendidos, os pequenos sinais que só alguém realmente atento capta. A hesitação sutil na primeira frase de Antonov. A aprovação velada na segunda. E o orgulho, quase imperceptível, ao falar do legado da sua empresa. Olivia traduziu tudo para o inglês com a mesma elegância com que alguém manipula porcelana fina. Sem perder o ritmo. Sem deixar nada escapar. Alexander assentia de tempos em tempos, respondendo com calma e convicção. Ela o traduzia de volta, agora em russo, com a formalidade exigida naquele ambiente, como se tivesse nascido para aquilo. Em certo momento, um dos delegados mais jovens fez uma piada discreta, quase inaudível. Olivia não traduziu ao pé da letra, mas encontrou uma forma inteligente de replicar o humor em inglês. Alexander sorriu de leve. E do outro lado da mesa, um leve riso ecoou. Foi ali que os olhos do Sr. Antonov, frios até então, suavizaram. Apenas um pouco. Passagem do tempo. 2 horas de negociação. No intervalo para o chá,
Olivia revisava silenciosamente suas anotações. As páginas do caderno se viravam com precisão quase militar. Seu coração batia forte sob a blusa escura. Mas por fora, ela era o retrato da serenidade sob pressão. Ao final da terceira hora, o rascunho do acordo foi aceito provisoriamente, pendente de revisões finais e aprovação das diretorias de ambos os lados. Antonov se levantou e estendeu a mão a Alexander. Você tem o nosso respeito, Sr. Stone, disse ele, em russo. Em seguida, apontou para Olivia com um leve sorriso. Mas a mulher ao seu lado conquistou nossos corações. Alexander piscou, surpreso. Olivia traduziu, sentindo as bochechas corarem. Antonov completou. É raro, nos negócios, sentir-se realmente compreendido. Ela nos fez sentir ouvidos e vistos. Cena do lado de fora. Final de tarde. Ruas molhadas e douradas pela luz do sol. Ao deixarem o prédio, o céu já estava tingido de âmbar. A cidade brilhava com reflexos dourados sobre o asfalto úmido. Olivia caminhava alguns passos atrás de Alexander, o caderno pressionado contra o peito, sem saber o que viria a seguir. Ele parou, próximo ao portão de um parque. Olhou para ela por cima do ombro. Vem, disse suavemente. Vamos andar um pouco. Entraram por um caminho tranquilo, iluminado por postes antigos. As árvores sussurravam com o vento, como se guardassem segredos. Depois de alguns passos em silêncio, ele falou. Você foi perfeita. Ela soltou uma risada nervosa. Eu estava apavorada. Não parecia. Ainda bem, respondeu, aliviada. Mas eu estava. Mais alguns passos em silêncio. Então ele olhou de lado. Você me fez pensar diferente hoje. Ela parou, surpresa. Pensar diferente sobre o quê? Pausa. Sobre o que realmente importa quando tudo está em jogo. Alexander parou perto da borda de uma pequena fonte. A água escura refletia as luzes ao redor. Ele olhava fixamente, como se tentasse encontrar respostas ali. Sobre o que significa ser bom o suficiente. Sua voz saiu baixa, mas firme. Passei anos cercado por diplomas da Ivy League, por fluentes em 5 línguas, por profissionais que cobram mais por hora do que muita gente ganha num mês. Fez uma pausa, como quem precisava organizar os próprios pensamentos. Mas nenhum deles jamais fez Antonov sorrir. Ela o encarou, incerta, como se não soubesse se aquilo era real. Ele se virou para ela. Seu tom agora era quase um sussurro. Você me lembrou que o melhor nem sempre é o que dizem que é. Às vezes, não é quem tem o currículo mais extenso. É quem passou noites estudando sem ter certeza de que algum dia aquilo faria diferença. É quem nunca esperou que a porta se abrisse. Mas mesmo assim bateu. Olivia não soube o que dizer. Sua garganta se apertou. Alexander a olhou com suavidade. Hoje você abriu uma porta. Ela baixou os olhos para as próprias mãos. Eu nem sabia que tinha chave. Ele sorriu. Não disse mais nada. A noite os envolvia em silêncio, como se o mundo lá fora tivesse parado por alguns instantes. E dentro de Olivia, algo se transformava. Ela já não era a garota que não ousava sonhar. Agora, era a mulher que, sem perceber, havia traduzido mais do que palavras. Traduzir a emoção, presença, valor. Cena 2 dias depois. Volta à rotina. E-mail. 2 dias após voltarem de Vancouver, Olivia tentava se readaptar à antiga rotina. Café, turnos no hospital, noites ao lado da irmã. Foi durante uma dessas noites, com Clara adormecida ao lado, que o celular vibrou. Uma notificação. Um e-mail. Assunto. Oferta de vaga. Consultora de comunicação Stone International. Seu coração disparou. Suas mãos tremiam enquanto ela deslizava os olhos pela tela. Era real. Não apenas queriam seus serviços de tradução, queriam ela por inteiro. Para algo maior. Uma vaga permanente na equipe global de comunicação. Salário fixo. Benefícios. Flexibilidade para cuidar da irmã. E acima de tudo, reconhecimento. Algo que ela não sentia há anos. Progresso. Movimento. Um novo começo. Ela respirou fundo e disse sim. Cena segunda-feira. Prédio de vidro. 38º andar. Novo Mundo. Na segunda-feira seguinte, Olivia já estava no 38º andar de um arranha-céu espelhado no centro de Los Angeles. Sentada à frente de uma mesa de vidro com vista para o horizonte,
Mal acreditava no nome gravado na porta. Olivia Bennett, consultora de comunicação. As primeiras semanas foram uma montanha-russa. Ela ajudou na revisão de apresentações para clientes internacionais, orientou a equipe de relações públicas em lançamentos globais e reescreveu partes cruciais do discurso que Alexander apresentaria com perfeição para executivos europeus. Tudo parecia estar se encaixando, mas nem todos estavam felizes com isso. Rachel foi a primeira a recebê-la no escritório. Alta, impecavelmente vestida, sorriso ensaiado e olhos que nunca sorriam de verdade. Bem-vinda à grande liga, ela disse com voz doce, porém distante. Me avisa se precisar de ajuda para acompanhar o ritmo. Olivia sorriu, agradeceu e se concentrou no trabalho. Mas nas semanas seguintes, pequenos sinais começaram a surgir. Um arquivo traduzido por ela desapareceu. O nome de um cliente, que ela tinha certeza absoluta de ter revisado 2 vezes, saiu com erro. Documentos salvos e carimbados com horário começaram a aparecer modificados. Alterações feitas de madrugada. O golpe veio como uma lâmina escondida. Um contrato importante, destinado a um cliente russo que Olivia havia impressionado semanas antes, saiu com 3 erros de tradução críticos. Palavras pequenas, mas com implicações enormes. O cliente respondeu imediatamente, furioso. Acusou a empresa de deturpar os termos. Ameaçou romper o acordo. Quando a notícia chegou à sua mesa, Olivia ficou paralisada. Abriu seu arquivo original. Estava tudo certo. Cada termo, cada frase. Mas o arquivo que foi enviado era idêntico na aparência, mas alterado com precisão cirúrgica. As mudanças eram sutis, o suficiente para parecer descuido. Mas ela sabia. Aquilo foi intencional. Levantou-se e foi direto até a mesa de Rachel. Você teve acesso a esse arquivo? Rachel piscou, sua expressão impecável, treinada. Eu gerencio toda a correspondência de saída com clientes. Por quê? Olivia não respondeu. Mas dentro dela, o silêncio já era grito. Cena RH. Hora do julgamento. 1 hora depois, foi chamada ao RH. Ninguém a acusou diretamente, mas o subtexto era afiado como vidro. Segundo os registros, ela havia sido a última a tocar o arquivo. Com o relacionamento com o cliente por um fio, a decisão veio rápida. Suspensão temporária, até o fim da investigação. Ela arrumou suas coisas devagar. As mãos firmes, mas algo dentro do peito tremia. Ao chegar ao elevador, seu crachá já havia sido desativado. Cena noite em casa. Promessa à irmã. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Clara, preocupada, perguntou o que havia acontecido. Olivia apenas sorriu, tentando esconder o nó na garganta. Foi só um erro no trabalho. Eu vou consertar. Cena a convocação ao topo da torre. Na manhã seguinte, uma mensagem chegou em seu e-mail pessoal. O Sr. Stone solicita sua presença no escritório dele às 9 horas. Por favor, vá diretamente. Ela não sabia se era uma despedida ou algo diferente. Mas mesmo com o coração na boca, ela foi. O elevador subiu silenciosamente até o último andar. Quando as portas se abriram, o corredor estava calado. A porta do escritório dele, já aberta. Lá dentro, em cima da grande mesa de madeira, havia apenas um copo de chocolate quente, ainda fumegando. E ao lado dele, um bilhete escrito à mão, com tinta azul profunda. Se você foi corajosa bastante para entrar no meio da tempestade uma vez, então hoje acredito que é corajosa bastante para ficar no centro de si mesma. Ela levantou os olhos. Alexander estava ali, parado junto à janela. Braços cruzados. Postura firme. Olhar indecifrável. Não disse nada. Ela caminhou até a mesa. Pegou o bilhete. Depois o chocolate. Sua voz saiu baixa, mas firme. Não fui eu. Ele virou-se, finalmente encarando-a. Eu sei. Ela congelou. Solicitei os registros. O arquivo foi alterado com seu login, mas fora do horário, de um IP remoto. Ela sussurrou, como quem já sabia. Rachel. Ele assentiu lentamente. Ela já está sob investigação. Mas isso não muda a aparência dos fatos. Eu precisava agir rápido. A suspensão foi procedural. Mas eu nunca acreditei que o erro fosse seu. Os olhos dela se encheram, mas ela permaneceu firme. Por que não me disse antes? Ele respirou fundo. Porque eu queria ver se você voltaria. Se ainda entraria aqui de cabeça erguida. E você entrou. Ela não respondeu. O silêncio dizia tudo. Alexander deu um passo à frente, tirou o copo de sua mão com cuidado e o colocou de volta na mesa. Este lugar, este mundo, nem sempre é justo. Então, seus olhos encontraram os dela, e seu tom mudou. Mais íntimo. Mais humano. Mas eu estarei com você, se na chuva verdade.
Os olhos de Olivia ardiam. Mas ela não chorou. Não até ele dizer, bem baixinho: eu confio em você, Olivia. Isso não mudou. E não vai mudar. A chuva caía suave naquela noite. O céu escuro. As ruas brilhavam, cobertas por uma camada silenciosa de nuvens pesadas. Olivia estava sentada perto da janela do pequeno apartamento. Clara dormia no quarto ao lado. Ela deveria se sentir aliviada. A verdade tinha vindo à tona. Rachel havia sido desmascarada. Mas, no fundo, ela se sentia oca. Vazia. Como se algo tivesse sido quebrado por dentro. Então, uma batida na porta. Ela abriu. Era Alexander. Não estava com seu habitual terno impecável. Vestia um casaco escuro, gola levantada, o cabelo úmido da chuva. Na mão, um envelope grosso. E debaixo do braço, algo que ela não conseguiu ver de imediato. Achei que você gostaria de ver isso, disse em voz baixa. Entrou sem cerimônia, como se já pertencesse àquele lugar. Colocou o envelope na mesa da cozinha. Olivia o seguiu, silenciosa. Dentro do envelope, registros de acesso. Metadados. Relatórios internos. Tudo anotado à mão por Alexander, com precisão e cuidado. Um dos documentos mostrava o exato horário em que Rachel acessou o arquivo. 37 minutos depois da última alteração de Olivia. E de um terminal diferente. Ela deixou um rastro, disse ele, simplesmente. E eu segui. Olivia sentou-se devagar, os dedos apertando a borda da mesa. Eu não entendo por que ela fez isso. Medo, respondeu ele. Medo de ser substituída. De se tornar invisível. Isso faz algumas pessoas serem cruéis. Ela o olhou nos olhos. Você acreditou em mim desde o início. Ele balançou a cabeça. Eu não precisei acreditar. Eu verifiquei. Não confio em palavras. Confio em padrões. E o padrão não era o seu. Ele deslizou um pequeno papel dobrado até ela. Ela abriu. Não acredito em acidentes. Acredito em rastros. Ela sorriu, com os olhos marejados. Por que veio aqui esta noite? Poderia ter enviado isso por e-mail. Porque a verdade merece mais do que um e-mail. Ela merece ser entregue por alguém que a enxerga. Ele se levantou. Foi até a janela. Ficou em silêncio. Depois virou-se novamente. Você entrou no meu mundo sem pedir nada. Mas toda vez que você falava, o ambiente mudava. As pessoas ouviam. Eu não sei se pertenço ao seu mundo. Ela sussurrou. Alexander encarou por um longo momento. Talvez não. Mas talvez eu também não pertença. Não se esse mundo permite que pessoas como Rachel floresçam. E faz pessoas como você duvidarem de si mesmas. Ele se aproximou novamente. Colocou 2 pequenos objetos na mesa. Um chocolate amargo da marca favorita dela. Um frasco de creme de lavanda em tamanho de viagem. Coisas pequenas, disse ele. Eu presto atenção. E foi aí que ela entendeu. Ele sempre estivera observando o traço. Não para julgar, mas para compreender. Ela se levantou devagar. O silêncio entre eles era cheio demais para palavras. Ele caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Eu não estou aqui hoje para ser nobre, disse, sem se virar. Estou aqui porque, quando alguém está certo, quando faz o que é certo, essa pessoa merece ter alguém ao lado. Então, ele olhou por cima do ombro. E hoje? Esse alguém sou eu. A porta se fechou atrás dele com um leve clique. Mas Olivia não se moveu. Ficou ali parada, o coração cheio, a garganta apertada. Olhando para o envelope, o bilhete, o chocolate, o creme. Pequenas peças de uma verdade maior. Você nunca foi invisível. E, pela primeira vez em anos, ela acreditou. Se na vila na Suíça ressignificar o futuro, a vila se erguia sobre uma encosta tranquila acima do lago de Genebra. Era feita de pedra e silêncio. As paredes, cobertas de era, carregavam memórias. As cortinas brancas dançavam com o vento frio das montanhas, sussurrando por entre os cômodos como se tocassem algo sagrado. Ali, o tempo parecia ter parado. Sem prazos. Sem títulos. Sem pressa. Por 2 semanas, a vila se tornaria um refúgio para a equipe internacional trabalhando numa parceria histórica com a ONU. Uma iniciativa global de educação digital. E Olivia estava ali. Não só como intérprete, mas como estrategista, na biblioteca entre fogos e verdades. Alexander, oficialmente presente como CEO da Stone International, chegara com sua habitual presença imponente. Mas ali, na Suíça, ele parecia diferente. Mais leve. Mais atento. Menos blindado. Na terceira noite, depois do jantar, Olivia se viu caminhando até a biblioteca. Era a luz do fogo que a chamava. Ou talvez o cheiro dos livros antigos, encadernados em couro e tempo. Ao entrar, viu Alexander. Estava sentado numa poltrona funda perto da janela. As mangas da camisa arregaçadas. A gravata, ausente. Um livro descansava no colo,
esquecido. Ele olhava para o lago escurecendo ao longe. Ele notou sua presença, mas não falou de imediato. Combina com você, disse, por fim, com a voz baixa. Ela inclinou a cabeça, confusa. O lugar, ele explicou. Esse quarto, Genebra. Você. Ela caminhou até a lareira, deixando que o calor tocasse sua pele. É. Tranquilo, murmurou. Parece que nada ruim poderia acontecer aqui. Ele assentiu. Ou talvez seja você, disse, suavemente. Talvez seja você que carrega essa paz. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era o tipo de silêncio que abre espaço para respirar, para entender, para tudo aquilo que não precisa ser dito. Cena suíte presentes e presenças. Mais tarde, já de volta à sua suíte, Olivia encontrou a luz baixa. Sobre a escrivaninha, repousava uma pequena caixa elegante. Sem cartão. Sem explicação. Dentro uma caneta tinteiro. Esmalte azul escuro, acabamento em prata. E suas iniciais gravadas em cursiva traço. Tão delicadamente que pareciam um sussurro. Para quem fala verdades, não só línguas. Ela ficou ali, parada, olhando a caneta como se carregasse peso demais. Sem saber se o que sentia no peito era dor ou plenitude. Então, uma batida. Ela abriu a porta. Alexander estava ali. Sem blazer. Sem armadura. Apenas um homem. Quieto. Inseguro. Segurando o próprio fôlego. Você gostou? Ele perguntou, olhando para a caneta em sua mão. Ela não respondeu. Pelo menos, não com palavras. Deu um passo à frente e beijou sua bochecha. Não por efeito. Não por romance. Mas por verdade. Ele não se mexeu. Não disse nada. Apenas a olhou com algo próximo de reverência. E ela o encarou de volta. Aberta. Sem medo. O que antes era incerto, já não era mais. Cena dias de silêncio e sintonia. Eles não dormiram juntos naquela noite. Não houve promessas eternas, nem planos precipitados. Mas algo se firmou. Algo oriou. Nos dias seguintes, trabalharam como uma dupla. Não apenas colegas. Algo mais. Nos encontros, os pensamentos se alinhavam antes mesmo das palavras. Nos jantares, falavam não de negócios, mas de começos. Ele contou sobre a mãe traço. Uma mulher suave, que lhe recitava poemas russos antes de dormir. Que nunca gritava, mas sempre era ouvida. Ela falou de Clara, das risadas antes do acidente. Dos olhos que ainda brilhavam quando o mundo fazia sentido por um segundo. E de como ela, Olivia, aprendeu a falar mais devagar, mais gentil, só para alcançá-la. A linguagem, disse ela, é o fio que me mantém costurada ao mundo. Eles nunca perguntaram o que somos. Não precisaram. Sei no momento antes do fim, numa manhã, antes da última sessão do cume internacional, estavam na antiga cozinha de pedra. Tomavam expresso em silêncio. A luz suave da primavera entrava pelas janelas abertas. Alexander estendeu a mão para pegar um documento. E, ao fazer isso, seus dedos tocaram os dela. Ele parou. Você é a primeira pessoa que eu quis ao meu lado, disse. Baixinho. Não atrás. Não seguindo. Ao lado. Olivia não respondeu. Apenas deixou os dedos sobre os dele um instante mais longo. Aquilo foi suficiente. Cena final à vista do castelo História em movimento. As águas do lago Lehmann brilhavam como vidro líquido sob o sol da primavera. A superfície dançava, tocada pelo vento e pela luz. Um silêncio suave havia caído sobre o mundo, como se até o tempo tivesse parado para observar. No alto de uma colina verde, cercado por ciprestes e abraçado pela história, erguia-se um castelo antigo. Suas paredes cobertas por rosas brancas e eiras que pareciam crescer não com pressa, mas com propósito. Cena final: o castelo, os votos, o significado. Lavanda e flores de limoeiro perfumavam a brisa, dançando entre as fitas de seda e as cortinas que balançavam nos varandins de pedra. Sinos tocavam suavemente, como sussurros de algo sagrado. No pátio iluminado pelo sol, fileiras de cadeiras brancas haviam sido organizadas com intenção. Cada assento guardava uma história traço. Executivos, embaixadores, amigos de infância e vizinhos silenciosos que um dia sorriram para Olivia quando ela corria, exausta, para o terceiro emprego. Ali, agora, todos sentavam com os celulares guardados e o coração aberto. Não para apenas assistir um casamento, mas para testemunhar uma história. Uma que nasceu no silêncio, cresceu nas palavras e floresceu em amor. Ao fundo, a música começou. Cordas suaves, crescendo como uma respiração contida. E então, Olivia surgiu. Caminhava devagar, firme. Vestia um vestido branco de seda que captava a luz como água corrente. Sem diamantes. Sem rendas. Apenas simplicidade. Honestidade. Como ela. Como os cadernos antigos que preenchera com expressões russas e páginas arrancadas de livros esquecidos. Ela não segurava flores. Em sua mão, havia apenas uma caneta tinteiro. Azul escura.
com detalhes prateados. A mesma que Alexander lhe dera em Genebra. Sem os votos, Alexander a esperava no altar. Um terno de linho cinza claro, da cor da névoa da manhã. Seu corpo, tranquilo. Mas os olhos, aqueles olhos, impossivelmente ternos, não deixaram de segui-la nem por um segundo. Nem quando ela o alcançou. Nem quando os dedos se tocaram. Nem mesmo quando sua voz tremeu diante do oficiante. Ele respirou fundo, quase inaudível, e a encarou. Quando a conheci, começou, com voz baixa, mas firme. Ela fez algo que ninguém jamais havia feito. Ouviu antes que eu dissesse qualquer coisa. Um murmúrio suave percorreu os convidados. Ela não perguntou o que eu tinha. Não quis saber de onde eu vim ou quem estava ao meu lado. Ela atendeu uma ligação em russo traço. Uma língua que eu não conhecia. E naquele instante, ela reescreveu todas as frases que eu achava que entendia sobre confiança. Ele fez uma pausa. Um sorriso quase imperceptível nos lábios. Ela me viu, não como eu era, mas como eu poderia me tornar. Quando chegou a vez de Olivia, ela deu um passo à frente, sem tremores, embora seu coração batesse como asas presas sob as costelas. Sua voz, quando veio, era firme, serena. Primeiro em russo, Protov, depois em inglês. Prometo ser sua voz nos seus silêncios. E seu silêncio, quando você só quiser sentir. Ela sorriu, mesmo com os olhos brilhando. Serei a intérprete do seu coração pelo resto da nossa vida. Na primeira fila, Clara bateu palmas. Devagar. Deliberadamente. Sentada em sua cadeira de rodas coberta de flores. Sua alegria iluminava o rosto, como se ela sempre soubesse que esse momento chegaria. Então, os sinos tocaram novamente. E das sacadas acima, pétalas brancas caíram suavemente, como bênçãos ao vento. Sob aquela chuva delicada, Alexander e Olivia se inclinaram um para o outro e se beijaram traço. Pela primeira vez como marido e mulher, narração final conexões e destinos. Não foi apenas um casamento. Foi uma promessa, falada no mais discreto dos dialetos. Uma pontuação ao final de uma frase que começara anos atrás. Numa cafeteria esquecida, onde uma garota atendeu uma ligação. E, ao fazer isso, atendeu a própria vida. Sob o céu italiano, entre rosas, vento e todas as formas de aprender a entender alguém traço. Uma história que começou em tradução. Encontrou seu verdadeiro significado. Com amor, com confiança. E um futuro feito não de fortuna, mas de escolha. Encerramento chamada para a comunidade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada traço. Do silêncio de uma cafeteria até um castelo sobre o Lago Ku. A história de Olivia e Alexander nos lembra que, às vezes, um pequeno gesto, uma voz estendida no momento certo, pode mudar tudo. Se essa história te tocou, te inspirou, ou te fez acreditar um pouco mais na magia discreta das segundas chances, inscreva-se em Histórias que Tocam a Alma. Aqui, contamos histórias de amor, resiliência e do poder extraordinário da conexão humana. A sua próxima história favorita está a um clique de distância.